Então, hoje a gente vai dar continuidade nas funções matemáticas que a gente havia começado na última aula, na terceira aula do Excel. Hoje, na quarta aula, a gente vai começar vendo aqui da função soma-se. A gente tinha visto soma e multi, né? Que está até aqui, a soma e a multiplicação. Então, na multiplicação a gente usa o multi, a função multi, e na soma a gente usa a função soma mesmo, né? Na função multiplicação é só multi. Caso a gente tenha alguma dúvida, começa a digitar a palavra, multiplica esses valores. Aí que você começa digitando multi, que ele vai te dar a função, né? Igual a gente começa a digitar aqui olha lá, ele já dá a função. Dá 2 cliques nela, ele abre o parênteses, você seleciona as células que você quer multiplicar e ele vai te retornar aquele valor ali. A soma é a mesma coisa. A função soma-se, ela tem um parâmetro aqui, ó. Então ela soma, mas com uma condição. Toda vez que a gente tiver essa função se, ela é uma função lógica, né? Dentro de uma outra função, ela é uma função lógica, ela tem um parâmetro, ela tem uma condição, né? Então eu vou somar se. Então somar se o quê? Eu vou somar os valores dessa tabela, eu vou somar todos os valores dessa tabelinha aqui, se eles forem maior, por exemplo, que 100. Então eu seleciono toda ela e coloco lá a condição, só quero que soma os valores que 100, porque o chefe pode chegar para mim e falar assim, eu quero dessa tabela aí de mil valores aí, eu quero que você soma os valores acima de 100, tá? Então eu vou usar essa funçãozinha, soma-se. Vou desmarcar ela aqui que eu marquei. Professor. Oi. Tá cortando a tela. Tá cortando a tela? Então, Sim. Peraí, deixa eu ver lá. Tá cortando aqui um pedaço, né? Deixa eu ver aqui se colocar para apresentar ela para vocês fica bom também, peraí. E agora, melhorou? Sim. Sim? Agora tá vendo toda a tela? Agora tá. Beleza, Então ela tá vendo aqui a palavra soma-se, matemática, soma, multi, potência, estão vendo aqui? Sim? Sim, professor. Tá, ok, então. Então a função soma-se, se alguém chega para mim e fala, dessa tabela desses tantos valores, aqui é uma tabela pequenininha, a gente só de olhar a gente sabe que os valores acima de 100 é 100 e 250, né? Então eu já sei que somando isso aqui vai dar 350, né? Só que numa tabela enorme, grande, de uma empresa grande, se o meu chefe pede para mim fazer essa soma dos valores acima de 100, então eu vou ter que me virar. E aí a gente tem essa função aqui, ó. Porque se eu for com a função soma, e aí tá clicando nas células por células que tem valores acima de 100, eu vou perder muito tempo. Com essa função aqui, não. Com essa função, já fiz aqui um exemplo, né? Vou mostrar para vocês, ó. Eu coloco a função soma-se, tá? Tem que colocar o se aqui. Igual, soma-se, aí arrasto. Deixa eu apagar aqui para mim mostrar para vocês como vai fazer. Abri o parênteses, aí eu vou e arrasto toda a minha tabela. Não importa se o valor 34 não é maior que 100. Ele pede os valores maior. Ele pode pedir várias formas. Maior ou igual a 100, que aí o 100 entra. Só os maiores que 100. Menor ou igual a 100. Ou os diferentes de 100, então depende do pedido da pessoa
que quer a tabela, você vai fazer aqui, ó. Então, soma-se aí o intervalo de célula. Todos os valores que tiver na célula. Aqui eu só tenho 4, eu selecionei os 4. Então, aqui o intervalo de célula, que pede primeiro aqui na função. A funçãozinha aqui, ó, quando você digita ela, está dentro dela digitando, aqui embaixo vai aparecer a função soma, o intervalo, tá? O intervalo, o que é o intervalo? É todos os valores, só é arrastar em cima o mouse. Que aí, ou se você não tem condições de arrastar com o mouse, porque está difícil, ou você não tem um mouse bom, pega a primeira célula, digita o primeiro valor da primeira célula, 2 pontos e digita a última célula lá do final da tabela, onde tem valores. Digitando isso é o intervalo, ó, o que pede aqui primeiro, dentro do parênteses, intervalo. Depois o critério. Qual o critério? O que é que ele pediu para mim? Os valores acima de 100. Então, coloquei aqui, ó, entre aspas, ponto e vírgula, né? Primeiro, ponto e vírgula, porque tem um critério aqui, ó. Depois do intervalo vem ponto e vírgula. Aí o critério é acima de 100. Eu tenho que colocar entre aspas duplas? Sim, tenho que colocar entre aspas duplas, porque eu estou colocando um operador lógico aqui, que é o maior. Então, eu tenho que colocar isso entre aspas. Aí eu já coloco tudo entre aspas. Aspas duplas, tá? Não é aspa, não. Segura o Shift e pressiona aspas duplas. Se você pressionar aspa, achar que é aspas simples 2 vezes, vai dar erro. Tem que ser aspas duplas. Segura o Shift e pressiona lá, aspas duplas. Está lá perto do número 1 no teclado alfanumérico, lá embaixo do ESC, da tecla ESC. Olha aí no teclado de vocês que vocês vão ver a tecla ESC. Logo abaixo da tecla ESC tem a aspas. E logo depois o número 1. E acima da tecla Tab. Então, eu coloco aspas duplas, digito o operador lógico, que é o maior, que a gente viu ali nos operadores, nos sinais que faz as operações, e o valor 100, que a pessoa me pediu. Ele quer que eu some todos os valores acima de 100. Então, eu coloquei aspas duplas, maior que 100, tá? Entendido até aí? No que eu der um Enter, qual é o valor aqui que é maior que 100? Só o 250. Não precisou somar ninguém, porque só tem o 250 acima. Olha, eu estou falando acima de 100. Quando eu digo acima de 100, quero que some os valores acima de 100. O 100 não entra, porque é acima dele. Agora, quando eu colocar aqui acima ou igual, coloquei o igual aqui, ó. Tá vendo? Lembra lá que a gente tinha na tabelinha lá em cima aqui, ó. Nós temos, ficou na outro arquivo. Não ficou nesse aqui não. Mas vocês olhando as aulas anteriores lá, eu tenho a tabelinha lá com todos os símbolos e dizendo para que serve isso aqui, ó. Maior ou igual, tá? Então ele vai somar se todos os valores for maior ou igual a 100. Então, agora quando eu der um Enter, olha lá, ó, 350. 100 mais 250, 350. E eu selecionei toda a tabela, o 34 e o 50. Se eu mudar o tab, por que eu tenho que selecionar toda a tabela? Porque vai que depois aqui, esse número aqui, vamos dizer que esse número é a quantidade de produtos da loja. A loja tinha no estoque 34, 50, vamos dizer que qualquer produto que tinha lá, roupa, calçado, meia, aí uma loja de eletroeletrônico lá, celular, computador, cabo de rede e assim por diante. Então aqui agora o estoque aumentou. Se o estoque aqui agora foi para 120, por exemplo, agora vai somar aqui, né? Porque eu selecionei, aí ele vai contar ali, ó, 470, tá? Porque agora o 120 também entrou. O 120 é maior ou igual a 100. Entrou o 120, o 100 e o 250. E tá aqui a fórmula, não mudei nada na fórmula.
Vou tirar o sinal de igual, porque ele só pediu o maior que 100. Então, olha lá, maior que 100 é o 120, mais o 250, que dá 370. Somou os dois valores acima de 100, tá? Espero que vocês tenham entendido aí essa função. É a função soma, mas aí ela tem uma condição, soma-se. Soma-se os valores forem maior que 100, certo? Depois do soma-se, a gente tem aqui a potência. Potência é simples de fazer, né? Vocês já até tinham visto lá na aula anterior, né? Potência. Quando eu começo a digitar a função potência, né? A potência é potência mesmo, tá? Quando eu começo a digitar potência, já vai aparecer aqui. Dou um clique duplo, ela já abre o parênteses para mim. Aí o que a função potência pede dentro do parênteses? Não é um parênteses vazio. Lembra lá que as funções de parênteses vazio é hoje, agora, depois o pi. A gente vai ver o pi hoje, eu acredito. O pi e o aleatório. Essas são funções que não pede nada dentro do parênteses. A função potência pede o quê? O número e a potência. Então, o número que eu quero, por exemplo, quero 6, eu quero elevar esse número à potência 4, por exemplo. Quando lá nós aprendemos a fazer com o chapeuzinho, né? Com o símbolo, mas a gente tem a função também. Quando a gente está usando a função, a gente usa ponto e vírgula para separar o número da potência, tá? E aí dou um Enter, ele me dá a potência aqui de 6 elevado a 4. Olha lá, 6 elevado a 4. Tá vendo? Vai me dar esse valor, 1296. Nós tínhamos aprendido a fazer ele assim. Deixa eu aumentar aqui para... Deixa eu fazer, depois a gente aumenta. A gente aprende a fazer assim, ó, 6, chapeuzinho elevado a 4. Certo? Deixa eu aumentar aqui, para que vocês visualizem melhor. Ó, nós tínhamos aprendido a fazer assim, com o símbolo. Bem mais rápido, né? Mas eu tenho também ele assim, ó. Dá o mesmo valor, pode ver que deu o mesmo valor. Eu tenho a função também que faz isso. Igual potência, só que na função eu não uso o símbolo, eu uso ponto e vírgula, certo? Vocês usam o que vocês acharem melhor, tá? O chapeuzinho, igual 6, o chapeuzinho 4, 6 elevado a 4, igual potência de 6, ponto e vírgula 4, potência de 6 elevado a 4, tá? Então, é bem simplesinha a função potência. Depois, a função mínimo. A função mínimo, ela pede também alguma coisa dentro do parênteses, ela pede números. Vamos dizer que é um intervalo. Então, toda a tabelinha você vai selecionar, tá? Toda a tabela. Lá da tabela tal, eu quero que vocês encontrem o menor valor, o mínimo, valor mínimo. Então, aí você vai digitar isso aqui, ó, mínimo, arrasta, vou fazer aqui para vocês verem, ou arrasta, ou digita o primeiro valor, que é K43, e o último, K46, ou então arrasta, ó, arrasta com o mouse, e dá um Enter, e ele vai te mostrar qual é o valor mínimo. É claro que dessa tabelinha tão pequenininha aqui, eu já sei que o valor mínimo é 50, olha lá, ó. Ele retornou 50, todos esses valores aqui, o valor mínimo é o 50, mais de uma tabela grande, então aí você usa a função. Depois, no contrário da mínima, ele quer que ache o valor máximo. Encontra para mim o valor máximo dessa planilha, dessa tabela. A mesma coisa, você vai digitar igual ao máximo e selecionar todos os valores que tem lá, do primeiro até o último. E aí ele vai te dar o valor máximo. Olha lá. Se o mínimo era 50, o máximo é 250, né? Só da gente olhar aqui a gente já percebe. Então, as duas funções, a mínimo e a máximo.
Ah, mas tem a função, e quando pedir o menor? Olha, o menor e o maior, vocês só vão usar quando a pessoa especificar, tá? O maior e o menor, vocês só vão usar quando for especificado. Como assim especificado? Por exemplo, retorne o segundo maior valor. Então, a função mínimo e máximo, ela não tem como fazer isso. Ela só vai retornar o mínimo e o máximo. A função maior e menor, não. Por exemplo, se a pessoa pede, eu quero que você retorne o segundo menor valor. Eu quero que você me mostre o terceiro maior valor. Eu quero que você me mostre aí dessa planilha o quinto maior valor ou o sexto menor valor. Aí exemplos temos muito. Então aí você vai digitar a função, que aí não é mais a mínimo e nem a máximo. É a menor ou maior, dependendo do que for pedido. Então a função menor e maior, aí ela tem uma condiçãozinha também, tá? Porque a pessoa pediu, eu quero que você retorne o segundo maior valor, o segundo menor valor. E aí então você vai digitar a função, selecionar todos os valores lá da sua tabela e depois que você fez isso, ponto e vírgula, para separar o intervalo da condição que a pessoa pediu, que é o segundo maior. Segundo maior é representado pelo 2. Se fosse o terceiro maior, seria pelo 3 e assim por diante. Então, eu coloquei aqui, ó, 2, ponto e vírgula 2. Então, aí dou um Enter. Então, ele vai me retornar o 100. O 100 é o segundo maior valor, tá? Aqui na nossa tabelinha. O 100 é o segundo maior valor. Nós temos o... Espera aí. Está dando um erro aqui. Deixa eu fazer de novo. Porque ele está dando um erro. Não é o 100 aqui, o segundo maior valor, não. Oxe. Porque nós temos 250 e o 120. Porque ele está dando um erro aqui na função. Deixa eu alterar aqui o... Só para me ter uma noção. Menor de toda a tabela, o segundo maior, segundo menor. Ah, tá, é isso mesmo, estou confundindo com o maior, é menor, tá, pessoal? O segundo menor aqui é o 100 mesmo, porque o primeiro é o 50, estava confundindo com o maior. O primeiro é o 50, o segundo é o 100, certinho, porque eu quero o segundo. Se eu pedisse o terceiro aqui, ó, se eu colocasse o terceiro, aí ele ia me retornar o 245. O primeiro é o 50, o segundo é o 100 e o terceiro menor valor é o 245. Isso da minha tabelinha aqui, dessa tabela que eu tenho, tá? Então aí vai depender do que a pessoa pedir. Pediu com um critério, que é o segundo, o terceiro. Se a pessoa falar assim, me mostre o primeiro valor, o primeiro maior valor, você pode usar o máximo, porque o máximo ele vai retornar o primeiro, o maior valor. Se for o primeiro menor, você pode usar o mínimo, porque o primeiro, o mínimo vai mostrar também, o primeiro menor. Agora, se for o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e daí por diante, aí você tem que usar a função menor ou maior. Mesma coisa, ó, da função menor é a função maior. Função maior você vai selecionar e vai colocar aqui depois do intervalo das células selecionadas, ponto e vírgula e o valorzinho que está pedindo. Está pedindo que retorne o segundo maior valor. Então, o segundo maior valor é o 245 também, tá? O segundo maior. Se eu alterar aqui o 250 para 120, por exemplo, olha lá, o segundo maior é o 120 agora. O primeiro maior é o 245
e o segundo maior é o 120, certo? Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido a diferença de usar a função mínimo, máximo, menor e maior. A mínimo e máximo é quando eu não pedir com nenhum critério, nenhuma condição, é só pedir o maior ou o menor, ou o máximo ou o mínimo, depende do que a pessoa falar. Então você vai usar, quero o maior valor dessa função, então uso o máximo. Quero o menor valor, uso o mínimo. Agora a pessoa deu uma condição, eu quero o segundo maior, eu quero o terceiro menor. Então usem a função maior e menor. Depois dessas funções nós temos a função fatorial. O que é a função fatorial? A função fatorial, se você for fazer ela usando a matemática, você sempre coloca aquele símbolozinho de interrogação, né? O símbolo de exclamação, desculpa, de interrogação não, é o de exclamação. Esse símbolo aqui, ó. Vocês vão colocar esse símbolo. Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizar melhor. Certo? Na matemática a gente usaria ele, por exemplo, aqui 2 fatorial. E aí para mim saber quanto dá 2 fatorial, eu ia fazer o quê? 1 vezes 2. Se eu quisesse por exemplo, o 4 fatorial. O 4 fatorial seria 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4. Isso é como calcular o fatorial usando a mão, manualmente. No Excel a gente tem uma função que faz isso para a gente, a função fatorial. Eu acredito que no Excel 2007, 2000 mais inferior, não é fatorial, é só fator. Eu acredito que no 10 também é só fato, tá? Aí vocês começam a digitar. Aí ele vai mostrar se é só fato ou fatorial. No caso 2013 para mais atuais, é fatorial mesmo, é o nome, é a palavra inteira, tá? Então eu tenho aqui, ó, igual, fatorial, eu quero achar o fatorial de 6. Fatorial de 6 é 720. Se a gente for calcular isso na mão, vai dar número alto, porque a gente vai começar 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, vai dar outro valor grande, aí 20, aquele valor vezes 6, e aí 720. Então, olha como é que complica a gente calcular ele mentalmente ou no papel, né? Eu vou ter que ir colocando lá os valores e calculando. Aqui a função já me retorna. Qualquer valor que eu colocar aqui no fatorial, aqui eu coloquei 6, deu 720. Se eu colocar o 7, já dá 5.040, tá vendo? Se eu colocar o 8, fatorial de 8, 4.320. Fatorial de 9, olha o valor que já dá, 362.880. Então são valores que são difíceis da gente calcular mentalmente, né? Então aqui na função do Excel fica fácil. Coloquei o valor, vou deixar aqui os 6 que eu tinha colocado no início. Qualquer valor fatorial que você queira calcular, você usa a função fatorial. A função inteiro. O que a função inteiro faz? Eu tenho aqui, por exemplo, um valor, deixa eu colocar, vou colocar por aqui assim. Eu tenho aqui, deixa eu aumentar a célula. Eu tenho aqui um valor, por exemplo, 3, vou colocar outro valor aqui. Vamos dizer que a minha nota foi 6,789. Tirei essa nota. Então, eu quero o inteiro. Eu quero só o inteiro dessa nota. O professor só aceita o inteiro. Então, eu vou e digito. Eu posso digitar aqui embaixo e fazer referência de célula, a função int, olha lá, é int, tá? Inteiro, a função que faz o inteiro é int, tá aqui, função int, e aí eu clico aqui no valor.
tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, tá? Então, ó, a função int, e aí eu relacionei a célula, cliquei na célula ali onde já tem valor, mas eu posso também fazer direto, tá? Eu posso fazer direto, o valor que eu quiser, por exemplo, eu quero inteiro de 9,999, 9,9999, é 9, tá? Ele vai arredondar para baixo, para a próxima casa decimal. Pode ser 9,99999,9999999, ele vai retornar para 9. Então ele vai arredondar para baixo a primeira casa decimal, tá? Se fosse 6 aqui, igual int, abre parênteses, fecha parênteses, para 6, 9,999 ele retorna para 9. Qualquer valor que você colocar, o inteiro ele sempre vai retornar para aquele valor que é do inteiro ali, que é antes da vírgula, né? Se é 6, tanto, ele vai retornar para 6. Se é 9, tanto, ele vai retornar para 9. E assim por diante, tá? Função inteiro. Então, o nome da função é int, tá? Não digita inteiro, porque não vai dar certo. É só o int, tá? Facinho essa função, então. Ela só pede isso, só o valor numérico, né? Com casas decimais. Arredondar só um valor inteiro não adianta, tem que ter a casa decimal para arredondar, tá? Depois nós temos aqui as funções de contagem, que a gente também pode chamar elas de funções lógicas. As funções de contagem, elas são funções que ajudam muito a gente, por exemplo, a saber, em uma tabela, tem uma tabela muito grande, eu quero saber quantos valores tem, né, quantos valores acima de tal, ou quantos valores tem naquela célula, porque assim, naquela tabela, naquela planilha, porque na planilha pode ter células vazias também, que não foi preenchida, e eu quero saber só os valores, só células que têm valores. Então, a primeira função aqui é a conte.valores, tá? Então, eu uso para calcular, acho que eu já tinha feito aqui, tá aqui, ó, conte valores, tá? E aí eu tenho essa tabelinha, aqui, eu vou apagar aqui para fazer de novo, para vocês verem. Conte valores, todos os valores aqui da minha tabelinha. Minha tabela é chamada de valores, então eu vou selecionar ela daqui para baixo. Ó, dou um enter, ela contou 4 valores. Por que 4 valores? Se a minha tabelinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Ela me contou só 4, porque eu pedi para ela contar somente os valores. Os valores que nós temos aqui é 39, verdadeiro, uma data aqui, 30/4, e um outro valor aqui. Então, os 4 valores que ela me contou. Tá, ó, conte os valores de uma determinada tabela, certo? Então, tá aqui, é só selecionar a tabela, do primeiro valor até o último, certo? A segunda, ela tem uma condição. Olha aqui, ó, o se. Toda vez que vocês verem o se, toda vez que vocês verem a funçãozinha se junto com outra, vocês já sabem que ali vai ter uma condição, tá? Ela conta o número de célula que passa em um teste lógico, um critério, uma condição mesmo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, não, aqui é do outro. Não fiz ela aqui, mas vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer ela aqui. Conte, deixa eu aumentar a célula para vocês verem. Ah, não, essa função do conte-se eu usei aqui, nessa tabelinha aqui dos alunos, tá? Então, a função conte-se, eu usei em outra tabela ali. A função conte-se, ela vai me contar
número de células que passam em um teste lógico. Aí eu usei, lembra que eu falei na última aula que eu ia usar a presença e as faltas para contar? Então eu tenho lá uma tabela, uma planilha de todos os alunos, e durante o ano eu fui colocando lá presença, faltou, presença, a Maria, presença, não faltou nenhuma vez, o Pedro aí faltou aqui, mas aqui dá para mim contar, né? Porque a minha tabela é pequenininha, mas imagina de todo o semestre, de todo o bimestre, os professores têm que fazer essa contagem das faltas, das presenças. É claro que lá já tem um programinha parecido com esse, com uma função que vai fazer isso. Então eu vou digitar lá, ó. Eu vou deixar já prontinha a tabela para o professor, quando ele colocar presença e falta, já ir contando aqui, ó. Então, conte-se. Contar quem? Conte-se da célula M72, do primeiro dia do aluno até o sexto dia do aluno, contar os P. Agora aqui, ó, esse P, eu coloquei P por quê? Porque no lugar de presença eu coloquei o P. Se colocou um X, aí você vai colocar o X para contar o X. Se o X for indicar as presenças, eu coloco aqui no lugar do P o X. Ah, mas tem professor que na presença ele coloca só uma bolinha, e agora? Não tem como. Aqui eu tenho que usar uma letra ou um símbolo, né? Ou uma letra ou um símbolo, porque é o que eu posso digitar aqui no Excel. Não tem como eu digitar um quadradinho, não tem como eu digitar uma bolinha, não tem como eu digitar, tá? Ou o professor coloca o sinal de mais aqui no lugar do P de presença. Aí você coloca aqui, entre aspas, o sinal de mais. Lembra lá também naquela função do soma-se, que o valor que estava depois do ponto e vírgula eu coloquei entre aspas duplas? Aqui também, porque é uma letra, é um símbolo, caractere, dentro da função. Então aí eu tenho que colocar entre aspas duplas. E aí ele vai me contar quantos P tem aqui, ó. Contou. Quantos P's? Tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aí agora aqui nas faltas, no quadradinho das faltas, eu quero contar quantas faltas. Aí no lugar do P, ó lá, eu coloquei o F. Tá? Então a função é igual às demais. Digitei, conte-se. Aí o intervalo é isso aqui, ó, arrasto. Ah, professor, mas não teria que arrastar só em cima dos F, ele não quer contar as faltas? Não, eu tenho que arrastar em cima de toda a planilha, tá? Porque eu não sei aqui, se nesse primeiro dia eu vou entregar a tabela em branco para a professora, só com as funções aqui no final, tá? Eu vou entregar a tabela em branco, só com as funções aqui no final. Então aí eu não sei, e por isso eu tenho que selecionar tudo. Então, ó, no lugar do P agora eu quero contar o F, então eu vou colocar entre aspas duplas, depois do ponto e vírgula, o F. Deixa eu só colocar para carregar aqui, senão vai acabar a bateria. Então, desculpa aí, tive que correr para colocar o cabo da bateria, senão o bicho ia desligar da fonte. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, ó. Eu quero contar as presenças, eu coloco P e arrasto em toda a tabela, seleciono todos os dias dos alunos. Não vou selecionar só onde tem o P, senão não adiantaria eu colocar isso aqui, eu já colocaria mentalmente. Então eu arrasto em todas as tabelas, porque aqui, ó, se eu alterar aqui dia 4, o professor errou, dia 4 o João faltou, então eu vou colocar um F aqui. Olha lá que o número 1 aqui vai alterar agora e aqui também. Não sei porque esse Excel não tá. Tem que clicar na função e dar um Enter, mas é porque eu acredito, porque eu estou fazendo a apresentação aqui através de um programinha, então ele não está atualizando, mas só no Excel normal, quando você alterar aqui, tá? Ele já alterou lá.
para que eu alterasse aqui, eu tive que clicar e dar um Enter. Só dei 2 cliques e dei um Enter. Aqui era 1, agora temos 2 faltas. Ah, professor, tem problema de colocar minúsculo ou maiúsculo? Não, não tem problema, tá? O que importa é que ele está contando aquela letra F. Agora, é claro, se eu colocar uma outra coisa aqui, um T, aí ele não vai contar, tá? Aqui, ó, quer ver? No número 2, ó lá. Número 2 aqui seria falta e eu errei e coloquei um T no lugar do F. Ele não vai contar. Porque aqui dentro da funçãozinha tá para contar, conte-se o F, tá? Então é só o F que vai funcionar aqui. Então vou colocar aqui o F. Agora se for maiúsculo ou minúsculo não importa. Ó, ele não está atualizando automático. Eu tenho que dar um clique duplo e dar um Enter. Mas isso no normal lá no Excel ele vai fazer. Aqui foi a mesma coisa, tá? Vocês observaram que aqui eu usei conte-se e aqui também eu usei conte-se e aqui eu usei no plural, ó, tá vendo? Não importa, tá? Ela tem as duas funções e faz a mesma coisa. É claro que a função só sem o S, ela vai contar também intervalo de célula vazia, né? E a conte-se, aí com um S aqui no plural, aí ela vai contar a célula. A diferença não tem diferença não, pode usar qualquer uma das duas que vai funcionar de boa. Não tem diferença entre uma e outra. Eu não lembro, eu coloquei aqui, ó. Então, uma conta o número de célula que passa por um teste lógico, é a mesma coisa das duas. A única diferença é esse Szinho aqui, tá? Se a gente, vou digitar aqui o conte, ponto, olha lá, tem as duas aqui, ó, tá? Então, com S no final, ela conta o número de células especificada por um dado de conjunto de condições ou critério. Então, passa pelo teste lógico ali, tá? Então, pessoal, entendeu aí como calcular a falta e a presença? E isso aqui eu posso usar para qualquer outra coisa. Aqui quando tem o bingão da Paróquia São José, que a gente coloca lá todas as cartelas, tem lá uma tabela no Excel, do número 1 até o número de cartela que foi feito última festa, em 2019, era 8.000 números. Então, tinha do número 1 até o número 8.000. Aí, a gente colocava o número da cartela, né? Todos aqueles números de 1 até 8.000. A gente não ia colocando nenhum, 2, arrastava, né? Por esse preenchedor aqui, ó, né? E depois a gente colocava na frente, né? Para quem foi entregue aquele bloco. E depois, na frente aqui, tinha uma célula que estava assim, cartela devolvida, vendida. Aí eu queria saber, tinha vendida, devolvida, doada, eram esses 3 e perdidas. Aí eu queria saber, por exemplo, quantas perdidas. Aí a gente usava essa função, a função se, né? Eu colocaria aqui, conte-se, arrastava do número 1 até o número 8.000. Então, se estivesse lá no A, do A1 até o A8.000, e aqui na frente eu colocava assim, perdidas. E aí ela me mostrar quantas cartelas perdidas. Na outra célula eu colocava vendidas, quantas vendidas tinha, e assim, para a gente saber. Então ajuda muito a gente essa função soma-se. Imagina você lá no mercado de trabalho tendo que usar, né, contar quantas perdidas, quantas vendidas e assim por diante. Quantos produtos que foram perdidos, quantos produtos vencidos, quantos produtos a vencer e assim por diante. Aí você faz essa contagem usando uma dessas duas funções, tá? Que vai facilitar a vida de vocês.
Aí depois nós temos aqui o conte número. Dessa tabelinha aqui, que eu usei o conte valores, eu quero saber quantos números tem aqui. Tá? Então eu usei a função conte número. Então tem a função conta valor, ela vai contar todos os valores. Tem a função conte número, que ela vai contar só os números. Então aqui, o que é número aqui? Aqui é número e aqui é número. O único que não é número aqui é o verdadeiro e as que estão em vazio, né? Essas não são números. Se eu colocar outro número aqui, por exemplo, 79, ele não está contando automático. Eu tenho que dar 2 cliques e o Enter lá. Mas aí ele já mudou aqui, ó. Conte.num e selecionei toda essa tabela aqui, tá? Aqui não está selecionado tudo, só está contando aqui dessa aqui para baixo. Mas tudo bem, se eu quiser contar tudo, posso contar, não tem problema. Então arrasto aqui desde a primeira. Olha lá, 4. Aqui eu posso colocar até vamos dizer assim, falso. E aqui ele vai contar quantos valores. Agora contou 6. Na conte valores ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conte número, ele contou os números que tem aqui, que são 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, função conte num. Conte num, tá aqui a função. Tá? Conte pontinho num. Abre parênteses e seleciona a célula, da primeira até a última que tiver valores. E o outro aqui é o conte vazio. Agora sim, eu também preciso contar quantas células vazias tem na minha tabela, se for o caso, né? Se eu preenchi toda a minha tabela, então não tem. Mas na minha tabela aqui tem, ó. Tem célula vazia na minha tabela. Não sei qual o motivo, se é para preencher depois, mas tem. Já deixei para fazer a função para vocês. Então eu tenho aqui, ó, conte vazio. Então aqui, está aqui. Conte vazio. Vou apagar aqui a célula e vou arrastar de novo, desde o início aqui. Ó. Contar, tá? Contar ponto vazio, tá? Conta quantas células vazias. Então é contar ponto vazio. Deu um Enter. Conta quantas células tem valores. Aí é conte temudo ponto valores. Conta quantas células tem número. Conte temudo ponto num. Tá? Então aí a única diferença delas é só aqui é conte ponto número é igual a outra e aqui é contar vazio, certo? Entendido? São simples, são fáceis, né? Não tem critério nenhum, não tem condição. A única que tem condição é a conte-sis ou conte-si. Só elas que têm condição. E a condição é simples, pessoal. Eu quero que conte todas as presenças aqui, todos os P. Então eu coloco aqui, ó, depois do intervalo de célula, M72 até o R72, 2 pontos, né, que é até. Lembra que o 2 pontos é até e o ponto e vírgula é para uma condição ou e, né? A célula tal e a célula tal. Mas aqui é uma condição. Então, soma-se de R72 até de M72 até o R72 e calcule os P. Calcule quantos P tem, certo? Assim por diante. Depois outras funções aqui que a gente tem aqui também para mostrar para vocês o Excel. São funções simples, tá? Então a função raiz, para calcular uma raiz, tá? Simples também. Como calcular uma raiz. Vou voltar aqui. Como calcular uma raiz. Então eu tenho aqui, ó, raiz quadrada. A raiz é uma função que retorna a raiz quadrada de um número. Por exemplo, raiz quadrada de 16 é 4. Vamos ver se isso é verdade? Igual raiz, ó, digita a função, já aparece ali, raiz
dou um clique em cima dela, ou abro parênteses e digito 16, tá? 16, não abri o parênteses, peraí. 16, olha lá, é 4 mesmo. Existe raiz quadrada de 15? Existe raiz quadrada de 20? Existe, só que não é exata, né? Posso colocar aqui, raiz quadrada de 20. Olha lá, é 4,400 e tal. Existe raiz quadrada de 19? Existe, só não é exata, tá? As raízes exatas que a gente lembra é 16, 25, 9. Que mais? Quem pode chutar aí outra raiz exata? Mas todos os valores têm raiz. Quero achar a raiz quadrada de 100, por exemplo. É 10, é uma raiz exata. E 100, 101, por exemplo, não é exata, é 10,0498, tá? Então tem raiz quadrada de qualquer valor. A raiz quadrada de 500 tem raiz, só que não é exata. Então posso achar a raiz de qualquer valor, certo? Simples e fácil. Só digitou raiz igual raiz e colocar o valor que você quer achar a raiz. Ele vai te retornar a raiz, se é exata ou se não é exata. Tem até a raiz de 1, ó, por exemplo. Raiz de 1 é 1 e é exata. Raiz de 2 é exata, a raiz de 2 não é exata, é 1,4, certo? Depois da função raiz, nós temos uma função chamada arred. Arredonda um número até uma quantidade específica de dígito. Então, deixa eu fazer aqui embaixo aqui. Então, o arred. Então, ó, igual quero que arredonda esse valor para mim, arredonda a minha nota, professor. Arred, então é arred, não é arredonda, é arred, abre parênteses, tirei uma nota 7,68. Quero que arredonda para uma casa decimal. A professora só arredonda as notas para uma casa decimal. Então ficou 7,7. Tá? 7,7. Olha lá. Arredondou a nota 7,68 para uma casa decimal, uma casa após a vírgula. Então 7,68 ponto e vírgula 1. Então a função arred, quando você começa a digitar ela também, você olha logo abaixo dela e vai aparecer arred, o num, ponto e vírgula, número de dígito, num dígito. É para quanto eu quero arredondar. Eu só arredondo para 0 casas decimais. Então, olha lá, arredondou para cima, para 8. Ficou melhor, né? Arredondar para 0 casas decimais, eu coloquei o 0. Então, de 7,68 foi para 8. Tá? Agora, se ele arredonda uma casa decimal, aí vai para 7,7. Era 7,68, foi para 7,7. Se eu arredondar para 2 casas, não vai adiantar, vai ficar a mesma coisa, só se aqui tiver mais valores, 68,99. Aí aqui eu posso propor para arredondar 2 casas, porque tem 4 casas depois da vírgula. Quero arredondar para 2, 7,69. Tá vendo? 3 casas e assim por diante. Tá? Mas o mais provável é arredondar para uma casa, né? Para mim saber a minha nota mais exata. Porque geralmente não se usa uma nota inteira. Sempre a nota média lá vai dar quebrado, né? Então vai ser sempre 7, alguma coisa, 8, alguma coisa. Só vai dar inteira quando eu tiro 10. Aí 10 não tem como ser uma nota fracionária, né? Uma nota decimal. Depois, aí nós temos a função, além da função arred, que eu tenho essa condição de arredondar para uma casa, 0 casa, 2 casas decimais, eu tenho a função arredondar para baixo, que ele vai arredondar para baixo.
Por exemplo, aqui nós temos o exemplo do número 15,200 e... Então, a função arredondar para baixo, espera aí, deixa eu fazer, aumentar já, para vocês já ir vendo maior. Então, a função arredondar para baixo, você vai escrever toda ela, olha lá, já vai aparecer aqui, ó. Não precisa nem eu digitar, arredondar ponto para baixo, ela já vai me aparecer aqui embaixo. Eu digitei na célula de cima, ela aparece logo abaixo ali. E aí você vai colocar os valores. Está ali 15, deixa eu colocar aquele valor que está ali, 15,236. Olha lá. O número e o número de dígito também ele pede. Arredondar para baixo, ponto e vírgula, 2 casas decimais. Olha lá, ó. Arredondou para baixo, 12,23. Tá vendo? Era 15. Lembra aqui, ó? 15, arredondou para baixo, foi para 12, arredondar para baixo uma casa decimal. Olha lá, 12,2. Então, ó, de 2, 3, 6, aqui eu coloquei 12, é 15, tá? 15,2, tá? Porque ele está arredondando para baixo. Se eu colocasse arredondar, vamos fazer agora esse mesmo valor. Arredondou para baixo uma casa decimal. Vamos colocar agora aqui arredondar para cima, que é a próxima. Só para vocês verem a diferença. Ele vai arredondar para cima. Então, igual a arredondar para cima. Está aqui, ó. Escolhi para cima. 15,234. Ponto e vírgula, uma casa decimal. Olha lá a diferença do arredondar para cima e do arredondar para baixo. Vou colocar aqui 2 casas decimais em cada um, só para a gente ver. Olha lá, arredondou para 15,23. Aqui vai arredondar também 2 casas. Vamos ver como ele vai ficar. Olha lá, 2,4. Tá vendo? Arredondar para baixo, ele ou deixa o mesmo número que está ali ou diminui. Arredondar para cima, ele aumenta, ó, de 20, no outro era 23, arredondou para cima, ficou 15,24. Entendido aí, pessoal? Então, simples, não tem muita complicação. Só não pode esquecer de colocar, tanto no arred, quanto no arredondar para baixo e arredondar para cima, a quantidade de casas decimais. Colocou o valor decimal, e ponto e vírgula, coloca o número de casas decimais, o número de dígito. Depois aqui nós temos o algarismo romano. O que é o algarismo romano? O que é o romano? Converte um algarismo arábico em romano. Então, por exemplo, eu quero aqui romano, vou digitar romano, ela já aparece a função romano. Romano. Abre parênteses, número, só isso, só colocar o número. Por exemplo, eu quero saber o número 200 em algarismo romano. Olha lá, é CC. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. CC. Quero saber o algarismo romano do número 3000. CCC. Algarismo romano do número 3009. CCC X 1x, tá? Ele vai aqui no Excel, ele vai encontrar o algarismo romano até, deixa eu ver aqui se não falha a memória, até 3000, deixa eu ver, isso, até 3000, aqui no Excel ele consegue encontrar até 3.999, 3.999 ele consegue encontrar. Do 4.000 ele já não encontra. Por quê, professor, do 4.000? Não tem o algarismo de 4.000? Olha aí, retornou o valor. Porque do 4.000 para frente, se usa uma barrazinha em cima da letra. E aqui no Excel não tem como colocar essa barrinha em cima da letra. Então, ele não consegue, porque acima do algarismo romano, vocês podem pesquisar aí na internet, acima do valor 4.000, o algarismo romano, tem uma barrinha em cima da letra, que corresponde àquele valor 4.001,
4.002, 4.099, 4.003. E aqui no Excel ele não consegue colocar, não tem como, né? Colocar essa barrinha em cima de algum valor aqui, não tem. Então ele não consegue. Isso quer dizer que existe. A algarismo romano é infinito, igual aos nossos números arábicos. Mas no Excel, infelizmente, ele não acha. Ele fica devendo isso aí. Então, o algarismo romano, nós temos aqui no Excel até o 3.999, tá? 555, vou deixar aqui. Depois o pi. O pi é muito simples. Lembra que o pi eu falei que não pede nada dentro do parênteses? É só digitar pi, abriu, fechou. Olha lá, quando eu digito para mim saber, lá está vazio o parênteses, não pede nada. Pi. O pi equivale a 3.14159265,4. Então esse é o valor do pi, tá? Retorne esse valor aqui. Então não vai nada dentro do parênteses, é muito simples. Digitou a função pi, abriu o parênteses, dá um enter, pronto. A função aleatório também. A função aleatório também não vai nada dentro do parênteses. É igual a aleatório. Olha lá. Dá um clique nela. Olha lá, não vai dar nada dentro do parênteses, só dá um enter. Tá? E o aleatório, para que esse aleatório? O que ele faz? Esse aleatório ele retorna um número entre 0 e 1. Tá? Maior ou igual a 0 e menor que 1. Então vai ser sempre entre 0, alguma coisa, até 1. Mas aí eu posso colocar aqui, ó, para multiplicar, por exemplo, multiplicar por 2. Aí o valor vai ser maior, porque eu peguei o aleatório e multipliquei por 2. Então ele me deu 1 ponto, alguma coisa, tá? Mas procurar um número aleatório, geralmente é só isso mesmo. Aleatório, abriu parênteses. Tá? Radiano, depois nós temos aqui o radiano, mas nosso horário já está ultrapassado. Vocês aceitam terminar aqui, pelo menos essas 3 aqui, ou deixa para a próxima aula? O que é que vocês acham? Por mim, pode terminar, professora, as 3. Então vamos terminar essas 3 aqui. Também. Então vamos embora lá terminar. A radiano, o que é que ele faz? Ele vai converter um grau. Eu tenho lá um valor em grau e quero converter em radianos, né? São valores de graus, lá da nossa tabela trigonométrica. Então aí eu digito radianos, é a palavra completa, radianos. Quero converter o ângulo 10, por exemplo, em radianos. Olha lá, dá 0,17 e outros valores mais. O radiano de 2, por exemplo, 0,03 e assim por diante. É simples, só colocar o ângulo que eu quero, qualquer ângulo de 9, né, e assim por diante. O ângulo de 1, tá? E ele vai me retornar. E essa função aqui, ela é uma função que está aqui, outras, mas ela é da função lá, data e hora também, tá? É a função dia 360. Ah, professor, mas o ano não tem 365, mas a função, ela só calcula como o mês tem 30 dias, tá? Então, ela retorna o número de dias entre duas datas, né? Duas datas, então. Então, eu tenho aqui dias... Tá? Dou um clique aqui, 360, e aí coloco a data inicial e a data final, tá? Deixa eu colocar aqui uma data, por exemplo, eu quero saber quantos dias, por exemplo, tem quantos dias que falta para o Natal, por exemplo. Então eu coloco a data de hoje, 3, vou colocar aqui 03/05/2021. Aí, ó, para separar uma data da outra, 2 ponto e vírgula, e a data lá do Natal, que eu quero saber quantos dias falta para o Natal. 25,
/12/2021. Dou um Enter. Opa, deu um erro aqui. Deu um erro na função. Eu acredito que ela não aceita essa barra. Acho que é esse tracinho aqui. Se não for isso, a gente vai fazer de uma outra forma diferente para ela funcionar. Então, deixa eu ver. Não, também não funcionou. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Vou colocar essas duas datas aqui, numa célula separada, uma tabelinha. Vamos dizer que eu tenho uma tabelinha. Data de hoje, 03/05/2021. Aqui embaixo a data final, 25/12/2021. 2021. Então tá aqui as minhas duas datas. Essa tabelinha, eu tive que criar uma tabelinha, que ela não funcionou. Aí eu venho aqui na minha função, apago o que eu tinha aqui dentro, e dentro do parênteses eu seleciono as duas datas. Olha lá, o L95 até o L96, data inicial e data final. Opa, tá dando um errozinho aqui, peraí. Data inicial e data final. Porque ele não está aceitando. Dias 360. Data inicial e data final. Deixa eu fazer aqui em outro lugar para ver. Talvez pode ser dias 360. Ele está dizendo que seria um número insuficiente. Está dizendo um método aqui. Não. Está dando um erro, pessoal, na função aqui. Eu agora não estou conseguindo achar o erro que ele... Mas ela iria me retornar um valor aqui, tá? Entre essa data e essa aqui. Por exemplo, falta 90 dias, falta 120 dias. Deixa eu ver. Professor, não seria sem o ano? Sem o quê? Sem o ano? Sem o ano? Não, tem que ter o ano. Vamos tirar para ver, mas tem que ter o ano. Senão ele também não vai conseguir calcular. Aí calculou. Não, aí ó, viu? Deu 2. Não é isso. Deixa eu ver aqui o que pode ser. Deixa eu pegar essa daqui. Peraí. Eu vou colocar ponto e vírgula aqui. E aqui eu vou colocar ponto e vírgula. Tá? Pode ser isso. Pode ser isso. É isso mesmo, tá? Não é 2 pontos. Tá? Porque 2 pontos tô calculando daqui até lá. Então ele está pegando todas as datas que tiver do 3 do 5 2021 até 25. E eu preciso pegar só a data de hoje não é até. Sabe? Lembra disso? Lembra do 2 pontos e ponto e vírgula. Era esse o nosso erro. Estava colocando aqui 2 pontos. Na hora que eu arrastei aqui, que você seleciona, ele já coloca 2 pontos automático, porque ele entende que é daquela data até, ou daquele valor até o outro valor. Então eu só troquei aqui, ó. Então tem aqui, ó, de hoje até o Natal falta 232 dias. Ah, professor, eu quero saber quantos dias de vida eu tenho. Nasci lá em 2000, né? Então coloca a data do meu nascimento e a data de hoje, e aí vou descobrir quantos dias de vida eu tenho, certo? Então serve para isso também, é simples. Você coloca a data que você quer contar, data, por exemplo, quero saber quantos dias eu tenho de vida, já vivi, quantos dias eu já vivi,
Ou então, quantos dias falta para o meu aniversário? Coloca a data de hoje e a data que vai ser o meu aniversário. Tipo aqui, ó, coloquei a data de hoje e a data do Natal, aniversário de Jesus Cristo. E aí ele me deu que faltam 232 dias, certo? Aqui vou apagar. Entendido então, né? E dias da semana, pessoal, o que vai retornar essa função? Ela vai retornar um número entre 1 e 7, que identifica o dia da semana. O domingo é representado pelo número 1, porque é o primeiro dia da semana. O 2 é a segunda-feira e assim por diante. E o 7 é o sábado. Então, por exemplo, eu quero saber que dia da semana eu nasci. Então eu coloco a minha data. Deixa eu aumentar aqui a célula, senão está pequena. Então eu coloco a data que eu nasci. Ou, por exemplo, que dia... Vamos colocar aqui, igual dias não, é só dia, ponto, da, ponto, semana. Então eu coloquei aqui, dia, ponto, da, ponto, semana. Quero saber, dia 25 de dezembro de 2021, que dia da semana vai cair? Olha lá. Vai ser num sábado. Vocês têm calendário aí próximo aí para verificar se é verdade? Então, ó, o Natal aqui a função está indicando que vai cair no sábado, né? O número que caiu aqui foi 7, isso que é um sábado. Então, qualquer data que eu queira descobrir que dia da semana vai cair, eu digito essa função aqui, ó, igual dia sem o singular. Dia, ponto, da semana. Essa aqui também, deixa eu ver, a 300 e... É sábado. Oi? É sábado mesmo, né? Sim. Isso, então, quer dizer, a função não está mentindo para nós, tá? É claro que para isso, a minha data do meu computador aqui embaixo, pessoal, ela tem que estar atualizada, tá? Senão, não dá certo. Então, beleza, se tiver alguma dúvida, pergunte ou depois pergunte lá no grupo. Não esqueça de escrever aí o nome de vocês para marcar a presença. E a gente encerra essa quarta aula do Excel hoje e a semana que vem a gente vai ver as funções, semana que vem, ó, a próxima aula a gente vai ver as funções condicional, as funções lógicas. São pouquinhas aqui, só que elas são mais complicadas, precisa de um entendimento e demora mais um pouco, demora um pouco mais de tempo. Beleza? Então, tenha todos um bom dia. Até mais.